Fala galera, monitora Luana passando aqui na área. Hoje vamos para mais uma aula e na aula do dia a gente vai falar sobre um assunto que é muito importante e que vai cair no Enem. Eu sei que eu falo com essa aqui, toda hora que eu faço, eu falo assim, vai cair no Enem, mas esse é muito importante porque realmente cai muito no Enem. E é um assunto que a gente vai ter durante todo o ensino fundamental 2 e vai estar no ensino médio. É claro que no ensino médio vai estar um pouquinho mais complicado, vai exigir mais que você entenda esse assunto. Mas é um assunto muito simples, o sentido é muito fácil e não muda. Vamos falar hoje sobre figuras de linguagem. Mas calma, antes que você confunda, eu já gravei uma aula falando do tipo de linguagem, que é completamente diferente de figuras de linguagem. Tipos de linguagem vai abordar aquela parte em relação à linguagem verbal, à linguagem não verbal e à linguagem mista. Já a figuras de linguagem vai abordar uma parte específica da linguagem verbal, que é aquela que utiliza palavras. Mas o que seria realmente a figura de linguagem? Figuras de linguagem são as estratégias feitas pelo orador, aquele que escreve aquela frase, ou aquele texto, ou aquele música, sei lá o que você está escrevendo. Mas é a pessoa que escreve. E é aquela coisa que ela utiliza, que seu orador está utilizando para conseguir com que o interlocutor, aquela pessoa que ele está escrevendo, entenda o que a mensagem que ele quer passar através daquilo. Essa é uma linguagem que ela tá em tudo. Hoje em dia, a mesma coisa que você olha, não tem uma figura de linguagem ali dentro. É uma coisa que você vai ver muito no seu dia a dia, é uma coisa muito simples. Uma coisa que cai muito em vestibular. E você dominar é fundamental, como eu disse. Mas antes de explicar direitinho o que é uma figura de linguagem, os tipos, vamos falar sobre o que é conotação e o que é denotação. Denotação, o que é uma palavra no sentido denotativo? É quando aquela palavra está exercendo naquela frase o significado que ela tem no próprio dicionário. Exemplo. O homem vendeu uma pérola muito valiosa. A pérola aí está exercendo o papel que ela também está exercendo no dicionário. Porque se você for olhar no dicionário, ela realmente é uma pedra e tudo mais. E dá para ser vendida. Mas se tivesse feito assim, a mãe viu as pérolas correndo do olho do filho e aquilo entristeceu seu coração. Essas pérolas sendo usadas é diferente da primeira. Porque essa, até no sentido poético, né, um jeito que ela é falada, é um sentido mais poético e é diferente daquela outra. Por ter um sentido mais poético e pelas pérolas não exercerem a função que ela dá no dicionário, ela ganha o sentido conotativo. Conotativo, então, é quando a palavra está descendo um significado que não está no dicionário, que vai muito além do dicionário, porque está usando uma pérola para falar em relação à lágrima. Então vamos lá. Sabendo disso, vamos começar a parte mais pan da parada, que é os tipos de figuras de linguagem, que também é muito fácil. Vamos lá. O que é o tipo de figura de linguagem? Comparação. Comparação é quando você está comparando uma coisa com a outra. E a coisa que está sendo comparada, ela está no sentido denotativo, o sentido dicionário. Exemplo. Meu irmão é tão burro quanto igual a uma mula. Uma mula, a gente sabe que é um animal, é um ser racional, então ele automaticamente seria burro na visão dos humanos. E se ele está exercendo aí a mesma coisa que ele está no dicionário, porque se você for olhar no dicionário, a mula vai ter realmente outro significado, em termos de comparação. E você está usando, perceba, dois conectivos para mostrar que é uma comparação, que é o igual a. Então se você estiver numa frase, o que nem, o igual a, eu copiei até alguns que falar pra vocês, que você pode acabar vendo bastante, que é o, olha, o como, o tal qual, o que nem, aquele outro que eu falei também, que é o igual a. Então, você está comparando duas coisas. E a segunda coisa, a que está sendo comparada, ela está no sentido denotativo, aquele que está no dicionário. Vamos continuar. Agora a gente vai para metáfora. Assim, se a gente fala sobre metáfora, esse também vai estar muito bem de tudo. Esse aí vai estar presente em muita coisa. Em muita poesia, então também está em letra de músicas. Em qualquer coisa que você vai ver, você tem muita comparação. O povo adora comparar. É a paixão de quem escreve coisa de português. Agora vamos lá. Vamos continuar com metáfora. Metáfora é quando você vai fazer afirmação usando alguma coisa que está no sentido conotativo. Vou falar uma frase para vocês que eu falei até no início, até um pouco parecida. De seus olhos escorreram tristes pérolas. Pérolas aí. Você não está no sentido denotativo, está no sentido conotativo, porque está descendo o papel de lágrimas,
que não é um sentido que está no dicionário. Pérola não está no dicionário dizendo assim, pérola, lágrima, não está. As pessoas que colocam. Tudo vai depender do contexto onde aquela palavra estiver inserida. Então, isso é um tipo de metáfora. A metáfora é isso. É quando você vai fazer uma frase onde você pode estar comparando, pode, mas não é uma comparação em si, você está fazendo uma afirmação. Você está afirmando uma coisa é aquilo, e essa palavra que está sendo utilizada está no sentido conotativo. Vamos continuar. Vamos para uma chamada antítese. Antítese é quando você coloca numa mesma frase duas coisas com um sentido oposto. Duas coisas antônimas. Exemplo, longo e curto. Ou uma coisa longa ou uma coisa curta. Mas agora a gente não está da mesma frase. Uma noite longa para uma vida curta. Perceba que nas duas frases, na primeira parte tem longa e na segunda parte tem curta. Essa é uma música muito famosa, mas que também brinca com essa parte da antítese. Então a antítese é isso. É quando você vai ter na mesma frase duas palavras que estão nos sentidos opostos, que são opostas uma à outra. Mas o sentido da frase não é prejudicado, você consegue entender a frase, o sentido da frase se mantém normal. Diferente do paradóxico, que é outro tipo de linguagem, outro tipo de figura de linguagem. Vamos para ele. Paradóxico é quando você faz na frase uma situação impossível e que duas coisas apresentadas se anulam. Vamos falar de uma frase. Deixa eu ver a frase aqui. Na verdade, o para sempre acaba. Calma. O para sempre acaba? Isso é uma letra de música. Mas o para sempre acaba, isso é possível. Porque quando a coisa é para sempre, ela não tem fim, ela não acaba. E como ele está dizendo outra parte que acaba? Isso é impossível. Isso é um paradoxo, porque é impossível aquilo ser real. É impossível. Então você lê uma frase e você fala, nossa, isso é impossível. Você fez o quê? Pronto, corta. Outra coisa, para me entender meu interior, é preciso sair de mim. Isso faz sentido? Dependendo do contexto, você pode fazer uma coisa poética, mas na verdade é impossível. Não tem como a pessoa fazer isso. Então isso recebe o nome de paradóxico. Vamos para outro tipo, esse que todo mundo usa, que é a presopopeia ou personificação. É quando você coloca naquela frase, quando você pega algum ser que não seja humano e coloca sentimentos humanos. Exemplo, você falar que seu cachorro sorriu. O cachorro não sorriu, o cachorro não sorri. Porque quem sorri são os humanos. Então, quando você coloca uma característica que é dos humanos naquele ser irracional, aquilo que não é humano, que é um cachorro, isso recebe o nome de prosopopeia ou personificação. Personificação é uma palavra que está no Enem, mas as duas são aceitas. Outra coisa, ao cair da noite, as nuvens começaram a chorar. Você querendo falar que choveu, mas parece que está usando coisas humanas. Porque quem chora são os humanos. Impossível uma nuvem chorar. Ela tá chovendo. Mas a pessoa utilizou, realmente muitos poetas amam essa parte da prosopopeia. E é uma coisa que você vai encontrar muito. As ondas lamberam os pés do garoto. É um sentido muito poético. Mas é isso, se você estiver vendo um ser inanimado, algo que não tem vida, ou que não é humano, como o caso do cachorro, e a pessoa estiver lá usando um sentido humano, uma coisa humana, como choro, alegria, amor, tristeza, felicidade, raiva, em seres inanimados ou que não são humanos, automaticamente isso é uma personificação e prosopopeia. Bem o nome, gente. Vamos para outra coisa que eu gosto muito, que é agora a hipérbole. Cara, antes de explicar o que é hipérbole, pensa em hipérbole, pensa naquela música, que é muito famosa. Exagerado, eu sou mesmo, exagero. Porque hipérbole é exagero. É quando você diz, hoje eu vou comprar 1 milhão de balas. É impossível você comprar 1 milhão de balas. Você fala isso porque você quer mostrar que vai comprar muita coisa, muita bala. Mas é impossível. É tipo aquela música muito famosa que é vou caçar mais de 1 milhão de vagalumes por aí pra te ver sorrir. É impossível a pessoa caçar 1 milhão de vagalumes. Mas ela diz isso pra mostrar, pra exagerar mesmo, é um exagero. É como essa música que se chama por sinal de exagero, que eu tava falando. É muito fácil. Então pensa em hipérbole, pensa nessa música. E é quando a pessoa está realmente está exagerando naquela frase. Que é uma coisa impossível, mas na hora vai. Vamos falar outro tipo. Eufemismo. Já eufemismo é o contrário daquele outro. É quando você quer
Relativizar algo que é muito duro. Exemplo, a morte. É como que é uma situação bem hipotética. Uma mãe perdeu o pai, agora tem que dar pro filho que o avô dele morreu. Ele não vai chegar e falar assim, ah, seu avô morreu. E o menino vai chorar e ficar triste. Vai ficar até traumatizado. Não. Aí existe até um tipo de linguagem que ela vai utilizar. Chega a menina e fala assim, olha, seu avô foi jogar xadrez com São Pedro. Isso é uma mensagem subliminar, porque tá mostrando que o avô morreu. Mas às vezes as crianças não entendem e falam assim, ah, vai demorar muito para o avô voltar? As crianças não entendem. Mas tá dizendo em relação a isso. Tá dizendo que quando você relativiza o fato que é muito duro. Tipo, o avô bateu as botas. Ele não bateu as botas, ele morreu. Mas no sentido, a morte é algo muito duro. Então a pessoa vai relativizar, vai tentar, sei lá, aliviar aquela palavra que é muito dura. Essa é uma coisa muito parecida com hipérbole. São duas opostas, hipérbole e eufemismo. Mas ambas são figuras de linguagem também. Agora vamos para a última, que é uma que define o povo brasileiro, porque uma coisa que o brasileiro sabe ser é irônico. Ironia. Ironia é quando você afirma uma coisa querendo dizer exatamente o oposto. Vamos criar uma situação. Quando você chegava na época da escola, mais tarde do que normalmente, chegava atrasado na escola, entrava na sala morrendo de medo pra você brigar, e ela fala assim, nossa, chegou cedo, né, menino? Isso. Ela tá querendo falar que você chegou muito tarde. Mas ela tá querendo, você consegue entender o que ela tá falando. Então ironia é uma coisa muito presente no Brasil mesmo. Vou dar outro exemplo aqui. Quando a mulher tá limpando a casa, ou sua mãe tá limpando a casa, e ela revela que você não vai fazer nada. Ela chega assim, ah, que bonito, no sofá deitado. Ela não quer dizer que tá bonita, quer dizer que justamente o contrário. Ela quer dizer que tá horrível, que você deveria ajudar ela. Mas muita gente ainda tem coragem de chegar pra mãe e falar, ah, muito obrigada que você achou bonito. Aí leva uma surra, mas enfim. É isso. Essa figura de linguagem, a primeira parte de figura de linguagem, existem outras, e que eu vou trazer posteriormente pra vocês. Mas é isso, por enquanto, bons estudos e até a próxima.